Maria na imensidão do ato da salvação. O ato da salvação aconteceu de modo especial no Tríduo Sacro, que foi um ato imenso. Todos os seres humanos que se salvam, todos os seres humanos que entram no céu, entram graças ao Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de lembrar uma passagem, e com essa passagem eu dizer umas palavras extraídas do documento sobre a salvação, que é quando nosso Senhor Jesus Cristo estava diante de Pôncio Pilatos. Jesus chegou manietado, foi entregue a Pôncio Pilatos, que era, como diz o Evangelho, o governador da Judéia, e que estava ali por ser a semana da Páscoa. E enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a mulher de Pilatos mandou dizer a ele, como está no Evangelho de São Mateus: não te envolvas com esse justo, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Pilatos tinha diante dele o Salvador. Ele ia julgar o Salvador. Ele ia julgar o próprio Deus que estava ali, que lhe aparecia na sua humanidade. É interessante que Pilatos, ao fazer aquilo, ele recebeu de Deus um aviso, através de sua mulher. Esse aviso foi tão importante, e ele tocou tanto o coração dessa mulher, que a tradição fala que ela se tornou cristã. Ela depois começou a ser chamada santa. O nome dela de acordo com a tradição, é Cláudia Prócula, que depois se tornou santa. Dizem também que Pilatos, ele depois se tornou cristão, tanto assim que na Etiópia ele é considerado santo. A Igreja Católica não o considera. A Igreja Latina não tem no rol dos santos, mas os orientais, sobretudo lá na Etiópia, no rito copta, ele é considerado santo. Porque ninguém conhece Jesus, ninguém passa pelo caminho de Jesus sem receber uma graça. Pode ser que a gente não abrace essa graça, mas de alguma maneira Jesus nos dá a graça, Jesus nos dá a luz. Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a luz, de alguma maneira ele ilumina, ele toca com aquela graça que nós chamamos de graça atual, o ser humano que tem razão, que tem consciência das coisas. Sempre nós dizemos não, seja por causa da nossa preguiça, seja por causa da nossa má vontade, seja por causa de intenção que não é reta. Às vezes nós dizemos não para a graça de Deus, mas Deus sempre nos dá uma luz, nos ilumina de alguma maneira. Jesus faz isso, e Ele faz isso usando os mais diversos instrumentos que Ele pode usar, porque Ele é o Senhor do universo. Ele pode usar tudo para nos iluminar, para nos tocar. Isso Ele fez com Pilatos. Ele fez através de sua mulher, que lhe mandou dizer:
não te envolvas com esse justo. Ou seja, cuidado para não errar e não fazer o mal e não cometer injustiça, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Nossa Senhora, meus amados irmãos, ela entrou nesta imensidão do ato da salvação. Foi Jesus que fez, mas olhemos o que Jesus fez de modo breve e depois digamos uma palavra sobre Nossa Senhora. Em Cristo, Deus nos salva entrando na nossa história, na história da humanidade. Deus, o Pai, não envia um anjo ou um herói humano, mas entra Ele próprio. Então, quando Jesus entra na nossa vida, é Deus que entra na nossa vida. Quando Deus entra na história da humanidade, foi Deus mesmo que entrou na história da humanidade, nascendo de uma mulher, Maria, no seio do povo judeu, como diz São Paulo aos Gálatas, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, morrendo num período histórico específico sob Pôncio Pilatos. Se o próprio Deus entrou na história, a economia da salvação é o lugar da sua revelação. Deus, ao entrar na história, Ele se revela quem Ele é. Na história, Cristo revela autenticamente o Pai e o Espírito e dá pleno acesso ao Pai no Espírito, porque assim, é Ele. Então Ele entra iluminando, Ele entra revelando quem é Deus. É por isso que nós confessamos que um acontecimento histórico mudou radicalmente a situação de todos os seres humanos. Nós ficamos sabendo que Deus é, que Deus nos ama, que Deus tem um destino eterno para nós, e Ele faz isso com seu Filho. A mensagem de Jesus não pode ser dissociada de sua pessoa. Jesus é para todos o caminho, a verdade e a vida, e não apenas mais um mestre de sabedoria. Jesus não é somente um mestre de sabedoria, Ele, na sua pessoa, é por isso que o católico, ele não somente ouve Jesus, mas ele adora Jesus, ele recebe Jesus, Jesus mesmo, na Eucaristia. Ele não é apenas um mestre de sabedoria. Gostaria de lembrar um pouco sobre a paixão de Jesus e logo vou para Nossa Senhora. Jesus, quando estava na cruz, Ele deu um grito. O grito de Jesus é o grito do Filho de Deus, expresso no suor de sangue e no medo. Jesus disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, que falou ainda no jardim. Quem falou isso é aquele que é consubstancial ao Pai, mas que se abaixou, tomando a nossa forma humana na encarnação. Que é esse imenso mistério. Deus imenso, Deus, quando a gente olha o universo, a gente, assim, Deus não criou só uma estrela, aquelas coisas que a gente não pode contar. A gente vê a estrela pequena, mas ela é grande.
A gente vive numa terra que nem estrela é, uma coisa mínima. E mesmo assim, Deus nos dá, por exemplo, a razão, a inteligência. A gente pensa até que a gente é alguma coisa. Mas quando a gente se compara com o universo, a gente vê que é quase nada. Como Deus que faz coisas imensas, maravilhosas, faz coisas pequenininhas, mas também maravilhosas. É a grandeza infinita de Deus. Por isso, a salvação, o fato de Deus entrar na nossa vida, é uma grandeza tão grande. Por isso que a gente chama que a salvação que Jesus faz é um ato imenso. A grandeza do ato da salvação é um mistério pascal que mostra, de alguma maneira, revela quem Deus é. O Deus Altíssimo desce até o mais profundo em Jesus Cristo. Agora, mesmo que só Cristo nasça, sofra a paixão e morra, podemos dizer que um da Trindade sofreu por nós. A gente sabe que Jesus sofreu para nos salvar, como nós sabemos também no nosso dia a dia, que não existe cuidados, não existe dedicação, não existe o amor verdadeiro, seja de uma mãe, seja de uma pessoa que ama de verdade, se a pessoa não é capaz de abraçar um pouco de sofrimento. Quando a gente vai, se a gente quiser, por exemplo, ver uma mãe dedicada, não é só a mãe que nunca sofre, que só recebe louvores, é a mãe que abraça a cruz. E assim, nesse mistério fez nosso Senhor. São Paulo é que fala que ele sofreu até a morte, morte de cruz. A onipotência de Deus, uno e trino, é idêntica à sua doação e ao seu amor. Deus que criou o universo, é Deus que ama, mas ama nos mínimos detalhes. O Redentor crucificado é uma revelação da onipotência do Pai no seu amor por nós. Jesus ressuscitou. A ressurreição testemunha a plena divindade de Cristo. Ele morreu, mas como Ele é Deus, ressuscitou. A divindade, a única capaz de atravessar e vencer a morte, mas também a sua humanidade, pois é a mesma humanidade, numericamente idêntica à da sua vida terrena, que é transfigurada e glorificada. Na ressurreição, a humanidade é transfigurada e glorificada. Notemos que a ressurreição de Cristo, primogênito dentre os mortos, revela a geração eterna do Filho primogênito de todas as criaturas. A ressurreição de Jesus Cristo se estende até o fim dos tempos, quando Cristo virá novamente na glória para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim, porque é tudo imenso, é tudo grande. Ele ressuscitou não para ficar nessa vida, mas para entrar na vida eterna, porque Deus é imenso. A ação de Deus, a ação de amor é imensa. A ressurreição de Jesus Cristo se estende até o fim dos tempos, quando Cristo virá novamente na glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Quero terminar lembrando Nossa Senhora. A Virgem, ela foi associada à obra da nossa salvação. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. E o anjo, ao chegar onde ela estava, disse: alegra-te, cheia de graça,
O Senhor é contigo. O Senhor é contigo quer dizer, o Pai tem um desígnio, Ele vai salvar a humanidade, mas Ele quer que seu Filho se torne o Salvador, assumindo a humanidade por meio de ti. Toda essa imensidão da nossa salvação, a gente não pode esquecer Nossa Senhora. O Senhor está contigo. Nossa Senhora se perturbou com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado daquela saudação. E o anjo disse: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Todos sabemos que Jesus quer dizer Deus salva. Jesus será grande, porque a salvação é imensa, porque é feito por aquele que é Deus, que é imenso, que criou o universo. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Tudo é Nossa Senhora. Esse reino que Jesus veio fazer, que Ele obrou com o seu sangue sacrossanto, que Ele inaugurou, que vai continuar, onde nos espera. Nossa Senhora participou. Foi Jesus que fez, mas não fez senão querendo a participação de Nossa Senhora. Maria então perguntou: como vai acontecer isso, se eu não conheço o varão? E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Interessante que Nossa Senhora se tornou mãe de Deus por obra do Espírito Santo, porque tudo é obra da Santíssima Trindade. É o Pai que mandou, é o Filho que veio, e o Espírito Santo tem que estar junto. Vamos, meus amados irmãos, agradecer a Nossa Senhora. Vamos agradecer a obra da nossa salvação com Nossa Senhora nessa novena. Que ela nos abençoe, que ela nos acolha e que ela nos faça dizer sim para Deus, sim para o plano divino, não só para a nossa criação, mas para a nossa redenção, que Jesus fez com muito amor e com muito poder na sua imensidão de Deus. O padre agora vai aspergir, podemos ficar de pé.